Grazie. Em primeiro lugar, peço desculpa. Innanzitutto vi chiedo scusa por não falar em italiano, que considero uma belíssima língua. Considero bellissima. Vou falar em português, para possivelmente muitíssimo poucas pessoas, e pochissime persone qui probabilmente capiranno. Mas vocês terão uma belíssima tradução. Ascolterete una bellissima traduzione que estão já ouvindo. In realtà state già ascoltando. Começo por querer falar na Constituição. Vorrei parlarvi de uma della creazione di una nova ideia do corpo, nuova idea del corpo, que não é a ideia fenomenológica de Merleau-Ponty, de Husserl, de Michel Henry. O di Michel Henry. Vou expor casos que vi illustrerò dei casi que implicam uma outra ideia do corpo, che comportano un'altra idea del corpo. Propor uma antropologia das forças Un'antropologia delle forze implica que a abordagem e o tratamento da maior parte dos fenómenos pela etnologia desloquem o sentido de uma série de conceitos por ela utilizados como corpo, experiência, simbólico, forças, comunicação, etc. Acontece que esta deslocação semântica depende essencialmente de uma nova ideia do corpo e de experiência. Essas duas noções estarão, pois, no centro da minha comunicação. Antes de começar, queria apenas referir que a transformação das ideias de corpo e experiência não tem efeitos apenas na antropologia, mas em múltiplos domínios disciplinares das ciências humanas. Trata-se, afinal, de dar inteligibilidade a um tipo de experiência que resiste à racionalidade comum da ciência. Indico imediatamente a natureza dessa experiência com exemplos. No domínio da psiquiatria, é o terreno dos fenómenos ditos de transferência psicótica que me interessa. Fenómenos de telepatia irrecusáveis, transmissão imediata de imagens e afetos de um sujeito para o outro, para os quais não possuímos ainda instrumentos adequados para os pensar, dizia Freud. São ainda escassos os autores, como Harold Searles, François Davan ou François Dolto, que os estudam. Do mesmo género são outros fenómenos, também muito pouco explorados em etnologia, que se encontram na magia e na feitiçaria. São fenómenos de causalidade a distâncias, como acontece na adivinhação, na má sorte, ou pragas lançadas, no mal olhado, nos rituais de cura mágica religiosa. Não estamos longe da influência estudada pela politologia que emana do carisma, da captura das vontades e manipulação de afetos que um orador político exerce sobre uma multidão. Também a persuasão que classicamente
classicamente, desde Aristóteles, costuma distinguir da convicção, interessando pouco os especialistas da retórica, remete para o mesmo tipo, persuade-se menos por argumentos do que pela força com que se expõe a ideia, força que pode depender de meios como a voz, a presença, etc., que não tem diretamente a ver com a racionalidade da mensagem. Enfim, fenómenos de crença, como o messianismo, o profetismo, entram nesta categoria da experiência, para não falar em práticas mais ou menos onde elas podiam surgir, como num tribunal ou no desporto mesmo, como o ténis ou o futebol, mesmo o futebol. Enfim, falarei de... estes fenómenos atravessam também a estética e a comunicação estética, com uma identificação, é assim que é o velho termo utilizado, do criador com o objeto da criação, objeto e com o espectador. Vamos então analisar um fenómeno específico do foro psiquiátrico e psicanalítico. Trata-se de compreender a relação entre o inconsciente e o corpo. Começarei por examinar uma teoria psicanalítica, a de François Dolto. Como se sabe, um conceito nuclear condiciona todo o fenómeno, e a prática analítica de François Dolto, o de imagem inconsciente do corpo, que deu o título ao seu livro teórico mais importante. O que é a imagem inconsciente do corpo? Para saber, convém distingui-la do esquema corporal. Este é um dado material, ou, como diz Dolto, uma realidade de facto. Cito, é o nosso viver carnal no contato com o mundo físico. As experiências da nossa realidade dependem da integridade do organismo ou das suas tensões transitórias ou indeléveis, neurológicas, musculares, ósseas, e também das nossas sensações fisiológicas viscerais circulatórias. Chama-se com outro nome sinestésicas. Fim de citação. Fazem assim parte do esquema corporal o esqueleto que condiciona a nossa posição no espaço, ou o sistema proprioceptivo que regula a orientação espacial do espaço. Para marcar a diferença entre esquema corporal e imagem inconsciente do corpo, Dolto refere casos em que as lesões do esquema corporal não afetam a vida do desejo do indivíduo e a sua sanidade mental. Por exemplo, cito, uma criança focómela, nascida sem membros inferiores ou superiores, possui um esquema corporal enfermo. Contudo, a sua imagem do corpo pode ser inteiramente sã e permite uma linguagem de comunicação interhumanas tão completa e tão satisfatórias por ela como as de um indivíduo não enfermo. Como se pode construir uma imagem do corpo sã num corpo cujo esquema corporal está mutilado? Cito, quando uma criança é atingida por uma enfermidade, é indispensável que o seu déficit físico lhe seja explicitado ou referenciado ao seu passado não enfermo, ou, se é o caso, à diferença congenital entre ela e
e outras crianças. É preciso também que ela possa, pela linguagem mímica e pela fala, exprimir e fantasmar os seus desejos, que eles sejam realizáveis ou não, segundo esse esquema corporal enfermo. Porque é que é necessário que se explique à criança a sua enfermidade e a diferença com as crianças normais? Porque só assim ela poderá adquirir uma imagem inconsciente do corpo sano. Se esconder à criança enferma as causas e as diferenças que formam a sua patologia, a relação de comunicação com os pais ou os personagens tutelares não poderá ser uma relação de verdade. E isso afetará inelutavelmente a relação afetiva da criança com os outros e com o mundo, porque a expressão do afeto ficará truncada e distorcida. Não dirá nunca o seu desejo. Isso impedirá a palavra livre através da qual ela exprimirá e fantasmará os seus desejos. E esta é uma atividade essencial para que forme uma imagem do corpo sã, a partir da qual se construirá um corpo normal, desejante, erógeno, apesar de todas as lesões do esquema corporal. Cito: assim, uma criança paraplégica tem necessidade de brincar verbalmente com a mãe, falando de correr, de saltar, coisas que a mãe sabe como ele, que ele não poderá jamais fazer. Desse modo, ele projeta uma imagem do corpo sã, simbolizada pela fala e pelas representações gráficas, nos fantasmas de satisfações eróticas, nas trocas de sujeito a sujeito. Que os seus desejos sejam assim falados com alguém que aceite jogar com ele. Esse jogo projetivo permite ao sujeito integrar na linguagem esses desejos, apesar da realidade da enfermidade relativa ao seu corpo. E a linguagem traz-lhe a descoberta de meios pessoais de comunicação. Salto agora, a humanização supõe uma certa ideia da criança sujeito dos seus desejos, mesmo no começo da vida. O bebê, o recém-nascido, tem que ser reconhecido como sujeito desejante, o que implica uma ética do desejo que se reflete numa ética da psicanálise e do modo de lidar com a criança. A humanização implica um certo olhar do corpo infantil, não como corpo-objeto, corpo de necessidades orgânicas apenas, mas corpo de desejo e assim, de certo modo, corpo espiritual. A relação humanizante entre o bebê e a mãe estabelece-se de psiquismo a psiquismo. Insiste Dolto. E pensemos um bocado o que é que quer dizer psiquismo a psiquismo. É uma relação que remete para um plano ontológico. Será de um inconsciente a inconsciente. E a relação desumanizante pode ser aquela em que a mãe não se preocupa apenas em satisfazer as necessidades materiais do filho. Cito ainda, estas trocas humanizantes, ou pelo contrário, desumanizantes pela sua ausente, provêm do facto dos pais terem ou não aceite a enfermidade do corpo do seu filho. Sentem-se culpabilizados na sua genitalidade,
sentem-se angustiados, esta criança está narcisizada por ser amada tal como é, ou pelo contrário, desnarcisizada no seu valor de interlocutor, que, enquanto enfermo, não é amado, cuja enfermidade não é reconhecida nem falada. Enquanto enferma, é rejeitada pelos seus pais ou considerada como um humano de pleno direito com a sua enfermidade. Se é reconhecido como sujeito dos seus desejos, símbolo da fala conjuntamente acordada de dois humanos tutelares, responsáveis pelo seu nascimento e que o amam na realidade que é a sua, e que não procuram fazer-lhe esquecer os seus pais, depois os seus educadores poderão dar às suas perguntas, pela mediação da linguagem e para eles, de modo inconsciente, a estrutura de uma imagem do corpo sã. A mãe diz, por exemplo, se tu fosses um pássaro, poderias voar. Se tivesses pés, mãos, poderias fazer como este rapazinho. És tão esperto como ele. Isto é importantíssimo para nós, porque interessa-nos saber como é possível que estas palavras possam apagar, de certa maneira, a lesão do corpo, corpórea, quer dizer, a lesão do esquema corporal. Esta longa citação mostra-nos ao mesmo tempo o substrato ontológico da terapia elaborada por Françoise Dolto. Passamos o que é, pois, a imagem inconsciente do corpo. Segundo o exemplo da criança paraplégica, a imagem do corpo exprime a história do desejo de um sujeito na comunicação interpessoal. É o estado presente que se condensa nessa história. Enquanto que o esquema corporal é o mesmo para todos os humanos, a imagem inconsciente do corpo difere de indivíduo para indivíduo. É próprio de cada um, porque cada indivíduo tem a sua história singular. Em segundo lugar, a imagem do corpo é eminentemente inconsciente, enquanto o esquema corporal é parcialmente inconsciente, pré-consciente e consciente. Em terceiro lugar, pode definir-se a imagem consciente do corpo como, cito, a síntese viva das nossas experiências emocionais, interhumanas, repetidamente vividas através das sensações erógenas, eletivas, arcaicas ou atuais. Pode ser considerada como a encarnação simbólica inconsciente do sujeito desejante. E isto mesmo antes que o indivíduo em questão seja capaz de se designar pelo pronome pessoal eu. Saiba dizer eu. É preciso lembrar que o desejo para Dolto se exprime já no recém-nascido através de uma linguagem, sucção, choro. A imagem do corpo é memória inconsciente de todo o revivido relacional, mas é uma imagem viva, dinâmica, exprimindo-se a nossa atual vida interrelacional. É evidente que toda a comunicação com outrem implica também o esquema corporal. A comunicação que se fez através do cruzamento da imagem do corpo com o esquema corporal. Um exemplo, e peço-vos a maior atenção porque eu vou-me concentrar neste exemplo.
tornará mais claro este tipo de conexão entre duas instâncias. Il concetto è la connessione tra due istanze. Uma criança de 5 ou 6 anos é tratada por Françoise Dolto. Há 2 anos que não come nada com as mãos. Non mangia nulla. Quando se lhe apresenta um objeto, fecha os dedos da mão, a mão no antebraço e este no tórax, recusando tocar no objeto. Come com a boca no prato. Dolto estende-lhe plasticina, dizendo-lhe: podes pegar nela com a tua boca-mão. Puoi prenderla con la tua bocca mano. A expressão francesa é quase intraduzível. L'originale è quasi intradicibile. Avec ta bouche de main. Avec ta bouche de main. Literalmente, a tua boca de mão. La tua bocca di mano. Ou a tua boca feita mão. La tua bocca fattasi mano. Ou ainda a tua espécie de boca-mão. Ancora potrebbe essere tradotta con la tua specie di bocca-mano. A reação da criança é imediata. Della bambina è immediata. Rapta Ruba a plasticina com a mão e leva à boca. e se la porta alla bocca. Dolto explica assim o que aconteceu. Spiega questi termini, Cito: e cito. de certo modo, forneci-lhe a mediação fantasmada da boca, La mediazione zona erógena e guardada para engolir e sobreviver, o que lhe permitiu o uso do braço. e questo le ha Ao passo que ela só tinha mãos na boca, eu pus-lhe, graças à la fala, bocca, io le ho uma messo boca na mão, una bocca nella mano, voltando a dar-lhe um braço que ligava a sua braço de boca à sua boca-mãos de cara, la sua mano di braccio bocca, também perdido. la bocca mani del viso. O seu esquema corporal Altro schema che lei aveva e a sua imagem do corpo tinham regredido quanto a agarrar, numa época em que não tinham ainda cruzado ao nível do agir, do fazer, que pertencem à erótica anal. all'erotica anale. Isto supõe toda uma teoria da Dolto sobre as castrações anais, orais, etc. Anali, orali e via dicendo. Cruzar o sistema corporal com a imagem inconsciente do corpo significa adequar, fazer corresponder um ao outro, L'una all'altro. para que o esquema corporal permita realizar concretamente com o corpo, com as mãos e o tronco, o desejo que se exprime numa relação relacional inconsciente. Razionale, inconscia. O que Dolto permitiu à rapariga foi fantasmar uma boca na mão È stato fantasmare una bocca e assim restituir-lhe realmente o uso do braço. realmente l'utilizzo del braccio. Para tanto foi necessário introduzir a linguagem, La lingua, il linguaggio, um terceiro termo simbólico do braço real, termine simbolico ao fazer da mão uma boca, è stata fatta que por um lado libertou o esquema corporal perdido lo schema corporale e por outro libertou e fez corresponder adequadamente a imagem inconsciente do corpo ao esquema corporal. corporale. O que se passou foi, de facto, o seguinte. In realtà, quanto si... Primeiro, Innanzitutto, in primo luogo, Françoise Dolto compreende que a menina fala uma linguagem em que diz que perdeu os braços, ou seja, que a sua imagem do corpo não pode exprimir o desejo através dos braços. attraverso delle braccia. Segundo, ao estender-lhe a plasticina com as palavras, Dicendo podes agarrá-la com essa espécie de boca que faz de mão, fa da mano, Dolto emprega a mesma linguagem, lo stesso mas ao nível verbal, que a rapariga emprega ao nível puramente corporal, corporeo, fazendo da boca uma mão. la bocca una mano. 3. Mas assim fazendo, a psicanalista Psicanalista desemaranha, dipana separa com as palavras o que se encontrava emaranhado, confundido por ausência dos braços na linguagem corporal, a boca e as mãos. E ao desemaranhar, e nel dipanarlo permite uma outra relação, un'altra relazione desta vez funcional e livre, entre o esquema schema corporal corporale
E a imagem inconsciente do corpo devolve à menina os seus braços. Passo para 4. Várias questões se levantam agora. Porquê uma imagem do corpo para explicar a comunicação interindividual e estruturação da psique do sujeito? Qual a articulação fundamental para François Dolto entre a imagem inconsciente do corpo e a linguagem? Passo um parágrafo. Os sujeitos comunicam através da linguagem inconsciente do corpo. Esta é mediatizada pela linguagem. Cito: a imagem do corpo refere o sujeito ao desejo, ao seu gozar, jouir, mediatizado pela linguagem memorizado da comunicação entre sujeitos. Lembremos várias ideias base da doutrina de Dolto. Tudo é linguagem. Tudo quer dizer a linguagem não verbal mais primeira, mais primitiva. E a linguagem é a comunicação entre dois sujeitos de psiquismo a psiquismo. Por outro lado, a linguagem inconsciente do corpo é uma linguagem e forma-se e constrói-se através da linguagem verbal desde o nascimento e mesmo desde a vida intrauterina. Devemos, pois, distinguir e articular esses dois aspectos da linguagem como expressão da imagem inconsciente do corpo e como produto de uma construção progressiva que deriva em parte da própria linguagem verbal. Quer dizer que a linguagem dos gestos, dos fonemas primeira, vai ser transformada pela linguagem verbal que vem depois. Como é que a criança constrói a imagem inconsciente do corpo a partir da linguagem verbal? Desde sempre, mas sobretudo desde o nascimento, a criança está mergulhada numa relação intersubjetiva e intercorporal através da linguagem da mãe e dos adultos. Dessa linguagem ela retém e compreende um sentido que desconhecemos, mas de que a experiência clínica dá testemunho. Salto para... Mas o que se conhece bem é que a criança estabelece uma relação entre os fonemas, os sons sem sentido para o adulto, das palavras e o seu próprio corpo, dando-lhes uma significação em relação ao seu desejo. Cito: desde o nascimento são as palavras e os fonemas que acompanham os contatos percepcionados pelo corpo da criança. As palavras com as quais pensamos estiveram na origem das palavras e grupos de palavras que acompanharam as imagens do corpo em contacto com o corpo de outrem. Estas palavras serão entendidas e compreendidas pela criança diferentemente segundo o estado ao qual chegou. A criança cuja imagem do corpo é do estado oral não compreende senão as imagens de prazer da boca e de corpo transportado. Assim, por exemplo, a imagem consciente do corpo no estado oral está ligada ao prazer das zonas da boca macro ou microscópicas, ao engolir, ao prazer da fricção do ar pelas paredes da boca quando o bebê palreia, ao cavo, às sensações barestésicas de peso e sinestésicas. Os fonemas das palavras da mãe de que a criança tira prazer investem-se nessas zonas através das percepções subtis que a criança dela tem. E a maneira como o bebê chalreia ou se exprime com sons e olhares manifesta um desejo ligado ao prazer do seu corpo erógeno, desejo ligado também à comunicação com que a mãe que lhe traz pré-simbolicamente ou simbolicamente este prazer. Assim se forma em linguagem do bebê.
Portanto, há uma inscrição corporal, literal, no nosso da significação e da linguagem. Para Dolto, a linguagem não significa apenas linguagem verbal, nem sequer apenas um significante, porque o movimento corporal não tem significado proposicional, mas um sentido que para a criança é completo e autossuficiente. Por isso, há diversos estados de complexidade na formação da linguagem das crianças, até à linguagem verbal do estado genital. Um signo pode ser uma linguagem que exprime uma certa relação da criança à mãe, relação sempre afetiva. Quando ausente, a situação pode tornar-se psicogenética. Eis uma bela descrição do modo como uma sensação do corpo e, portanto, a imagem inconsciente do corpo se transforma em linguagem. Cito. Por exemplo, se há um pássaro que passa no jardim onde está o berço do bebê e que faz um pio particular, ao mesmo tempo que o véu do berço oscila e que ele tem nesse momento uma cólica, um borborigmo, o encontro destas três percepções, isso quer dizer que o pássaro e a cortina em conjunto é a fala da barriga. Então, a dor da barriga, uma pequena cólica que passa, é o significante do encontro do grito do pássaro com o véu agitado pelo vento. E montes de encontros sincrónicos externos e internos tomam valor de linguagem que para ela tem apenas sentido de fala. Sentido de fala porque referida à comunicação com a mãe. A linguagem mediatiza a expressão do desejo, libertando a criança de uma relação corpo a corpo com a mãe. Linguagem que pode ser mímica, gestual, sonora, olfativa, visual, que se pode manifestar num desejo, e agora é a imagem inconsciente do corpo que se exprime e se atualiza num desenho, num boneco de plasticina, numa posição do corpo. O que essa linguagem permite ao corpo é exprimir o desejo, fantasmando. Passo a citação: assim a criança sem braços que fantasma, que voa através da linguagem gestual ou verbal, pode construir uma linguagem e uma imagem consciente do corpo sã, ideia que só compreende se a palavra for ação, se for intensiva, como a palavra de honra nas sociedades arcaicas, quer dizer se é acompanhada de forças. Lembremos-nos de Artaud, para quem as palavras eram palavras-força. É isto que deve ser entendido pelo simbólico de Dolto. Nós damos, portanto, um sentido completamente diferente. Damos um sentido literal. Passo agora para o terceiro parágrafo. A imagem consciente do corpo transporta com ela as experiências afetivas que a linguagem pré-verbal ou verbal simboliza ou metaforiza, segundo Dolto. A simbolização ou metaforização das experiências emocionais torna-as comunicáveis e, portanto, experienciáveis para o sujeito, sem o que este, confinado ao lado simbiótico do corpo a corpo, daria apenas sensações inefáveis. A metaforização do corpo cria a imagem inconsciente do corpo, que não é mais do que uma maneira de dizer a experiência
experiências corporais que resultam da comunicação com o outro. A teoria da linguagem do corpo, de Dolto, supõe uma história da formação da linguagem verbal. Esta guarda traços e vestígios das outras linguagens dos períodos mais arcaicos da evolução da criança, e com esses traços, ligações às experiências afetivas desses tempos. Por isso é possível a psicanálise de adultos e crianças através da linguagem verbal. Para Dolto, há também uma história da formação da linguagem individual que se enraiza no corpo. Cito: o corpo como imagem do corpo é a matriz da palavra, porque as palavras ouvidas, primeiro corporalmente, se refletem e se refratam nele. Não há acesso neutro generalizável à linguagem e à fala. Quer dizer que na linguagem verbal há um vestígio daquele prazer do estado oral que se gravou pela fricção dos fonemas no cavo e nas... Esta história da linguagem, que Dolto não analisou nas suas dificuldades maiores, implica também a aprendizagem do sentido da palavra. Aprendizagem que depende da inconsciência. Agora passo para 5. Passo para o 5. Será que a teoria psicanalítica de Dolto reduz o corpo a uma representação, sobretudo fantasmática, abolindo a especificidade da corporeidade? Tudo nos leva a negar essa redução. Não é o corpo real, a boca concreta, os ritmos da respiração do recém-nascido, as vibrações do cavo, que são objeto das percepções subtis, quando no seu corpo se investe o desejo comunicado pelas palavras da mãe? Desejo incorporado e transmitido pela imitação dos sons dos fonemas dessas palavras. Não é do corpo concreto, orgânico, que se trata aqui. A imagem consciente do corpo não se constrói a partir de experiências emocionais vividas do corpo e metaforizadas pela linguagem olfativa, visual, tátil, etc. A nossa leitura do pensamento de Dolto faz toda a economia da metapsicologia freudiana, axial para a teoria e prática da psicanalista francesa. Mas parece-nos que neste aspecto essencial que analisamos, o papel das forças na linguagem, a nossa interpretação traz uma inteligibilidade que o simbólico doltiano ou freudiano não tem. Ou seja, o psicanalista desposa a própria realidade da linguagem das crianças, que não formam um conjunto de signos discretos, mas signos ações ou signos forças. Desenhos e moldagens não são propostas à criança para fazer falar do seu pai, da sua mãe. São como os sonhos e fantasmas dos adultos, testemunhos do inconsciente. Todo o desenho, toda a representação é já uma expressão, uma comunicação, muda um dizer para si ou um dizer para o outro. Quando em análise a criança fala do seu pai e da sua mãe ou dos seus irmãos, não fala dessas pessoas na sua realidade, mas daquele pai nele, daquela mãe nele. Como escreve um comentador, a palavra não foi, pois, sempre esse elemento intemporal, impessoal, universal da troca. É corporalmente, emocionalmente sobredeterminada e marcada. O que significaria, neste momento, neste aspecto, a imagem do corpo, é que antes da palavra,
há a palavra oralidade, a palavra analidade, etc. La parola oralità, E assim há analità, via dicendo. pré-formas corporais de palavra que lhe dão a sua materialidade. E haverá também um grau de compreensão das palavras correspondente a um grande nível pulsional. Ou ainda esta observação de Dolto. Quest'altra osservazione della Dolto. As palavras são os testemunhos de emoções não ultrapassadas, consecutivas e experiências vividas. Esperienze vissute. Para uma criança, uma palavra tem a força da emoção que a contamina. Ela é, antes de mais, essa força e esse seu sentido. Questa É uma palavra força. forza. Por isso ela transmite o inconsciente do Per corpo questo lei trasmette l'inconscio no adulto, nell'adulto. já que na criança o inconsciente está à flor da pele. Fior di pelle. Não é, pois, necessária uma hermenêutica, Avere un'ermeneutica, um sistema de códigos para interpretar signos e representações. O que é necessário é desposar bisogna invece a força que a palavra ou a linguagem mímica, olfativa, tátil transporta com elas. tattile portano con sé. Isto são horas, não? Não, c'est pas possível. Por exemplo, Ad esempio, como é que Dolto aconselha a cruzar o esquema corporal de uma criança sem braços nem pernas com uma imagem inconsciente do corpo sã, de modo a compensar a enfermidade, in modo da compensare questa malattia, dando à criança a possibilidade de fantasmar, dizendo-lhe, como vimos, come abbiamo visto, se tu fosses um pássaro, poderias voar. Se tivesses pés, mãos, poderias fazer como aquele rapazinho. lì. Se as palavras para a criança são palavras-força ou palavras-ação, a criança ouve a mãe de um modo particular, Percepisce la madre in un modo particolare, não comunicando-lhe mensagens, mas transmitindo-lhe uma fala a que ela adere parola totalmente, como se ela vivesse aquele vivesse, se pudesses voar. se tu potessi volare. A mãe faz nascer as sensações e forças reais E delle forze reali, no seu corpo que lhe permitem imaginar viver immaginare vivere, como o seu corpo a ação de voar. volare. Como se a criança normal Il pudesse normale potesse voar porque filogeneticamente filogeneticamente ela tem a possibilidade virtual de o fazer, farlo, porque tem braços e um esquema corporal que lhe permitem um devir pássaro, quer dizer, um devir intensivo, dire intensivo molecular do seu corpo inteiro. corpo. Os dois requisitos I due requisiti para que se construa desta imagem consciente do corpo corresponde com o esquema corporal enfermo agora compensado são c'è lo schema corporeo che si incrocia, que a criança adira às palavras da mãe de tal maneira que elas não comunicam apenas uma mensagem, mas façam nascer movimentos de forças corporais anímicas movimenti di forze que corporali permitem o início de um processo de devir pássaro. il processo di questa trasformazione in uccello. É um devir pássaro. A criança sem braços sente nascerem-lhe braços, asas, forças de elevação no ar e de voo. Ali, O segundo requisito é o próprio processo em que a imagem se torna um movimento real do desejo, lo stesso processo, um movimento de transformação das intensidades do corpo, il movimento di trasformazione tais que os novos órgãos brotam da superfície corporal, as asas, quer dizer, as forças necessárias para ter asas e voar, isto é, na superfície real do seu corpo, focómulo, sulla superficie reale del suo corpo, focomelico, tornado corpo intensivo ou corpo de imanência.
Oppure corpo di immanenza. Salto até olhar assim o corpo Considerare, guardare é recusar ver nele corpo sujeito ou corpo corporal à maneira de Merleau-Ponty, a mo' di Merleau-Ponty, ou corpo físico, corpo objeto, como faz uma certa medicina. A clara orientação ontológica dos conceitos de Dolto fazem com que, curiosamente, nós pudéssemos fazer a economia do estatuto que a sua doutrina atribui às imagens e à linguagem. O simbólico para nós é o real das forças. Se a criança desenha, o resultado não é para interpretar como o sentido de um signo, mas como um signo-ação. Há uma literalidade do símbolo que se deve pôr na conta do símbolo próprio dos seus conceitos. Bom, eu tenho mais uma hora, portanto é impossível continuar. Je vais parler en français et avec la traduction et je ne vais plus lire parce que j'en ai encore pour une heure. Le deuxième concept, le premier c'est le concept de signe-action, mot-action, ce qui change complètement le symbolique, freudien. Le deuxième concept est celui de corps, miroir de force. C'est très différent du corps phénoménologique, en particulier de Merleau-Ponty, qui est un miroir, un corps miroir de forme. Un corpo specchio de force, c'est un corps qui réfléchit les forces qu'on investit sur lui. Par exemple, si je pleure, très vite la personne qui est devant moi pleure. Si j'exerce une violence sur quelqu'un, la violence va être reproduite et réplicata par l'autre personne. Je dois dire que ce miroitement des forces a été déjà par Spinoza, qui a appelé cela l'imitation affective. Elle a surtout été traitée par Daniel Stern, qui est un psychologue, psychanalyste, cognitiviste, qui l'appelle accordage affectif ou contagion d'affect. Ce que, avec ce concept, je veux indiquer, c'est que d'abord, et comme Stern le dit, l'imitation de force dont parlait Spinoza n'est pas une imitation de forme. C'est un reflet de micro-différence d'intensité. Ce que je réfléchis n'est plus la même intensité que j'ai reçue. Elle est métabolisée, elle est mélangée avec la mienne, et elle sort et se contagie avec d'autres différences. Il y a donc dans la concordance affective une affirmation de la différence. Deuxièmement, cet corps miroitement de force, c'est un corps qui va permettre d'animer l'objet.
C'est pourquoi tous les enfants attribuent de la vie aux choses et personnalisent, comme disait l'animisme des anthropologues, s'ancre dans ce phénomène. Et donc c'est un phénomène premier de la communication humaine. Elle est liée, selon Stern, à ce qu'il appelle les pulsions de vitalité, qui sont les premières qui donnent vie, est liée au narcissisme premier. Et je vais terminer en expliquant un peu ce que je fais. La troisième partie de mon exposé, c'était sur l'anthropologie, sur un texte de Lévi-Strauss, très connu, très célèbre, dont le titre est l'efficacité symbolique, et qui montre comment un accouchement difficile devient réussi avec des incantations d'un chaman. Et dans l'explication extrêmement intelligente de Lévi-Strauss, il manque la réponse à la question première, à savoir comment le chaman qui chante des chants alors que la femme qui accouche souffre et n'arrive pas à accoucher de l'enfant communique. Comment elle communique? Pourquoi? Parce que des anthropologues avant Lévi-Strauss ont découvert que le chant, la narrative du chant du chaman retrace symboliquement le trajet effectif et affectif, littéral et affectif, du fœtus qui sort de l'utérus et du vagin. C'est-à-dire qu'il y a une géographie affective, c'est un mot, une expression de Lévi-Strauss, mais que Lévi-Strauss ne dit pas qu'elle est aussi littérale. Or, lorsque dans la narrative on parle de montagnes, de vallées, et ça aide à l'accouchement, qui n'a plus de référence, qui est sous la souffrance qu'elle a, ces paroles vont agir directement sur les organes et sur les lieux précis du vagin et de l'utérus. Ce sont des montagnes. Or, il est possible de expliquer. Non, et il est possible d'expliquer pourquoi la narrative du chaman, les chants vont investir le corps de la femme malade qui va inconsciemment, avec son inconscient du corps, va porter l'action des paroles sur les endroits littéraux de son corps. Et ainsi, on comprend comment la communication se fait
avec aidé par les chants, l'ambiance hypnotique, les petites figurines qu'on confectionne pour faire, etc., etc. On comprend donc la communication et on comprend ce que les psychanalystes appellent l'identification. L'identification avec les monstres de la narrative, avec les personnages qui font le trajet du fœtus, etc. Et c'est pas à travers la notion de corps miroitement de force que Dolto appelait anthropomorphisation. Or, cela implique la notion de devenir monstre, devenir animal, devenir arbre, devenir concept qui vient d'un philosophe français, Gilles Deleuze et Félix Guattari. C'est donc au centre du corps miroitement de force, il y a la notion de devenir. Et j'indique uniquement une différence avec la notion d'identification, sympathie, empathie, etc. C'est que tous ces notions employées par la psychanalyse sont des macro-images, alors que le devenir est à l'échelle micro. C'est une affectivité, un affect microscopique qui se communique de la parole au corps qui est investi par la parole. Ce n'est pas un symbole. La montagne dont parle le chaman n'est pas seulement un symbole, c'est parce que la femme qui accouche a des sensations lorsqu'elle parcourt une montagne qui sont les mêmes sensations qu'elle identifie au fœtus lorsque le fœtus passe par des trajets qui sont comme des excroissances dans son vagin et donc voilà. Et c'est comme ça qu'il faudrait entendre l'efficacité symbolique, à savoir une efficacité littérale. Ça implique une modification totale de l'idée de sujet, de l'idée de symbole imaginaire, di simbolo e di immaginario, et surtout du corps. Le corps devient un corps virtuel réel. Le virtuel, c'est-à-dire ce qui est contenu dans l'inconscient du langage, qui est l'inconscient du corps, est virtuel, mais réel. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire.